Viver de forma sustentável. Hoje em dia, esse é o projeto de diversas pessoas, famílias, empresas e até de sociedades e países. E ser sustentável tem tudo a ver com finanças. Hoje vamos discutir como a ideia de sustentabilidade pode permear todo o planejamento financeiro, melhorando o uso que você faz do seu dinheiro. Consumir conscientemente, poupar adequadamente e investir. Fique com a gente, o Educação Financeira já está no ar. O dinheiro não é um recurso natural como a água ou o solo, mas também é limitado. E você sabe o quanto ele custa de trabalho para ser renovado. Sendo assim, você já parou para pensar como poderia usar o seu dinheiro de uma forma mais sustentável? Gastar menos, economizar, eu acho que tudo é possível. Você já gasta pensando no amanhã, né? E a gente sabe quanto a má administração do dinheiro traz transtornos para as pessoas também. Eu diria até que o dinheiro ele colabora com a sustentabilidade, né? Sustentabilidade é algo que nos dá condição de viver dignamente, por exemplo. Segundo o relatório O Nosso Futuro Comum, um dos documentos mais importantes no mundo sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. A sustentabilidade é uma característica daquilo que se mantém ao longo do tempo. Para se manter ao longo do tempo, a gente diz, olha, sustentabilidade é cuidado. Nas relações, por exemplo, cuidar dos amigos, cuidar da família, isso nos permite manter a família, manter os amigos ao longo do tempo. Uma outra visão da sustentabilidade é que sustentabilidade é a busca de eliminar desperdício. Eliminar desperdício significa dizer o seguinte, eu não vou comprar aquilo que eu não preciso. Hoje, o homem já consome 50% a mais do que a Terra é capaz de regenerar em água, em ar, em terras agricultáveis e em absorção de todo o lixo e todo o resíduo que a gente produz. Sustentabilidade financeira é a possibilidade de você usar bem os seus recursos ao longo da vida para ter uma vida confortável. A partir do momento que se tem um pensar no futuro, o tempo está distribuído e os recursos precisam estar distribuídos também. Então, ser sustentável e se planejar dentro deste conceito é conseguir distribuir no tempo os seus sonhos, o seu dinheiro e as realizações da sua vida. Resumindo, planejar as finanças com sustentabilidade é, primeiro, satisfazer as necessidades que você tem agora, já se programando para aquelas que você terá no futuro. Para isso, é preciso que no presente você consuma menos do que você produz, mantenha um padrão de vida que gaste menos do que você ganha, construindo com os excedentes reservas para os imprevistos e para o amanhã. Maria Helena e Fernando. Com idades, sonhos e perspectivas diferentes, eles também estão em momentos distintos na linha do tempo das finanças. Em comum, têm a habilidade e a disposição para se planejar pensando na sustentabilidade financeira. Comecei a cortar uma série de gastos, principalmente aquelas bobagens do dia a dia, e no fim começou a sobrar dinheiro. Tenho as minhas prioridades e economizo para as coisas que me são importantes. Sempre trabalhei dessa forma. Tentei tornar isso um hábito saudável. Comecei a trabalhar com 16 anos, então já fui me preparando para uma aposentadoria. Quando eu vi que era possível continuar fazendo o que eu queria, sair, ter minhas coisas e tal, mas ainda sobrar um dinheirinho para guardar, eu percebi que era a melhor coisa que podia ter feito. Sempre tive uma pequena reserva financeira na poupança, que isso me dá uma certa tranquilidade. A partir dessa experiência que eu tive do curto prazo de organizar a poupança, eu comecei a me interessar pelo longo prazo, né, em aposentadoria. Aposentadoria é umas férias prolongadas. Então, quando eu me aposentei, assim, foi, sabe, poder começar a mexer com artesanato, passear, fazer viagens mais longas. Como eu me organizei financeiramente, eu posso fazer isso. Você estando organizado financeiramente, você consegue realizar tudo o que você gostaria
Às vezes não num tempo tão rápido quanto gostaria, mas você tem a certeza de realização. Tira um pouco a ansiedade de querer fazer logo as coisas, né? Controlar o orçamento, viver com menos do que se ganha, não se endividar e investir são regras de ouro em qualquer planejamento financeiro. E elas também têm a ver com sustentabilidade. Pense no seguinte, se a gente coloca os recursos financeiros em uma linha do tempo, percebe que uma pessoa que tem dívidas está trabalhando hoje para pagar o que gastou ontem e com juros. E quem não tem dívidas está trabalhando hoje para pagar o amanhã. Quem consegue poupar e investir está numa situação muito melhor. Está trabalhando hoje e já está também deixando reservado o dinheiro que vai garantir o futuro. Além disso, ganha com juros. A gente não tem o hábito de pensar em longo prazo, mas deve cultivá-lo. Isso traz novos dilemas e também novos elementos para a tomada de decisões financeiras. Afinal, passamos a refletir sobre o fato de que até mesmo uma pequena compra tem seus efeitos no longo prazo. Há pessoas que gostam muito de novidades e compram um celular novo todo ano. Rapidamente, elas acham que esse aparelho ficou defasado. Isso significa dezenas de celulares ao longo da vida e um gasto que, se fosse somado, poderia virar, por exemplo, uma reserva para realizar o sonho de uma viagem. O dinheiro é um recurso muito versátil. Ele pode ser convertido em várias coisas diferentes. E você pode fazer isso. Transformar o seu dinheiro de olho na sustentabilidade. A gente vai para o intervalo e volta já já. Hoje, o Educação Financeira está mostrando como a ideia de sustentabilidade pode transformar o nosso jeito de lidar com as finanças. E o patrimônio de cada um também é um recurso financeiro que pode ser gerenciado de forma sustentável. Exemplo disso é a forma como os índios Cuicuro, que vivem no Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso, cultivam há séculos uma imensa plantação de pequi, fruta de sabor forte usada em diversos preparos. Eles plantam sementes do pequi toda vez que há um nascimento na aldeia. E pela tradição, é o pai que precisa semear as árvores que darão frutos em cerca de 10 anos e vão garantir a alimentação do filho no futuro. Depois, quando os filhos e os netos se tornam adultos, passam a cuidar do plantio e também das árvores. Mesmo sem mover uma moeda, os índios Cuicuro, com seus pés de pequi, dão uma aula de gerenciamento sustentável de patrimônio. Eles sabem que cada pessoa que nasce vai precisar de novos recursos e cada semente plantada na aldeia é como dinheiro investido. É um patrimônio que, bem cuidado, vai crescer e viabilizar a vida de diversas gerações. Por fim, as gerações futuras aprendem a garantir a manutenção e o crescimento do patrimônio. Essa história é um belo retrato de como é possível viver o hoje se comprometendo com você mesmo e com as gerações futuras. Quando se pensa financeiramente na sustentabilidade, se pensa em ter um patrimônio, que é um recurso investido para nos dar conforto, e que esse patrimônio precisa ser gerenciado ao longo do tempo, pensando sempre em construir para o futuro, geração após geração, vai melhorar o patrimônio da família. Depois de 10 anos trabalhando no mercado financeiro, Gica decidiu mudar totalmente de área. Ao optar por um novo trabalho, criando jardins verticais, ela também tomou cuidado para que a decisão fosse sustentável do ponto de vista financeiro. Eu conciliei as duas carreiras durante aproximadamente 2 anos e meio para eu ter certeza de que o meu sonho realmente condizia com um talento e que eu teria chance de sucesso até para não mexer na minha sustentabilidade financeira. Fiz as minhas análises também e percebi que eu realmente podia manter minha saúde financeira mudando de profissão, mas foi um risco totalmente calculado. Quando você se dedica a praticar uma vida mais sustentável, você com certeza tem muito benefício do ponto de vista financeiro. Então, vou dar um exemplo para você prático. Eu tenho na minha casa, sei lá quantas minhocas, porque eu tenho uma composteira.
Então, eu produzo meu próprio adubo, meu próprio humus, eu não compro isso. E isso eu produzo com o resto da comida que eu gero, que gerava lixo para a cidade, gerava volume de lixo, né? Hoje vira adubo e eu mesma utilizo, deixo de gastar dinheiro comprando humus, que é maravilhoso para as plantas, e ainda dou para os meus vizinhos. Então, isso é uma atitude. O fato de você consumir menos é outra atitude. Consumir produtos de maior qualidade é uma outra atitude. Se perguntar se você realmente precisa daquilo antes de comprar, né? Evitar as compras por impulso é uma atitude muito positiva. Sustentabilidade profissional vem da manutenção da qualidade profissional ao longo da nossa vida. Para isso é fundamental que o estudo esteja aliado à capacidade profissional. Ao longo da vida, sempre preparado para um mercado de trabalho dinâmico, ativo, trazendo qualidade, felicidade e mantendo a nossa vida sempre muito produtiva, porque o retorno do trabalho é financeiro, é esse prêmio que vai construir o nosso patrimônio com tranquilidade e felicidade. Aquele que tem uma vida financeira sustentável, ele traz benefícios para muita gente. Claro que de cara ele traz benefícios para a própria família, porque a vida vai ser mais estável, a própria família não vai ter sobressaltos. Mas vai além, é um benefício enorme para a sociedade se todos tiverem finanças sustentáveis, tiverem as finanças sob controle, tiverem uma preocupação de futuro. São elementos de sustentabilidade. Nesse sentido, sustentabilidade traz qualidade de vida. Traz qualidade de vida, porque ao cuidar da família, ao cuidar do ambiente, ao cuidar da sociedade, nós estamos cuidando da gente mesmo. A gente está cuidando do lugar onde a gente vive e, portanto, vai ter uma qualidade de vida melhor. No programa de hoje, vimos que a ideia de sustentabilidade pode transformar o modo como planejamos as finanças, principalmente porque essa ideia tem tudo a ver com o desejo de viver bem no amanhã e tornar o mundo melhor para as futuras gerações. Mas é preciso agir agora para que isso aconteça. A gente fica por aqui. Sempre que quiser, escreva para o nosso e-mail contato@tvef.com.br. Coloque suas opiniões, dúvidas e sugestões. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.